Olá, meu nome é Guilherme Drummond, eu faço Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal de Ouro Preto e eu participo do programa Proativa, do Laboratório de Computação de Sistemas Inteligentes. O título do meu trabalho é Desenvolvimento e Manutenção de uma Impressora 3D de Baixo Custo e os meus orientadores são a professora doutora Valéria de Carvalho Santos e o professor doutor Eduardo José da Silva Luz. O objetivo do trabalho é o desenvolvimento de uma impressora 3D do modelo Prusa-Mendel. Isso visa permitir que os alunos de Engenharia de Controle e Automação e de Ciência da Computação investam menos tempo no projeto de partes mecânicas e mais tempo nos algoritmos computacionais de inteligência computacional e de teoria de controle dos projetos que eles participam. Então, eu vou resumir o trabalho em quatro tópicos principais, né? Primeiro, eu vou fazer uma introdução, explicar o que significa essa manufatura aditiva. Vou introduzir no projeto base que a gente usou nesse trabalho, né? O RapRap. Falar um pouco do Arduino e do IDE e dos seus componentes, né? Componentes eletrônicos. E do Pronterface, que é um software que a gente usa para controlar a impressora. Então, a manufatura aditiva é a construção de objetos a partir de modelos tridimensionais digitais, que nós chamamos de CAD. Então, após a modelagem da peça, um software faz a conexão do computador com o microcontrolador da impressora. O filamento de plástico é fundido e expelido por um componente que nós chamamos de bico extrusor. Esse material se solidifica em uma mesa aquecida e a impressora percorre a peça de forma que ela seja manufaturada camada por camada. Então, em síntese, isso cria um objeto físico a partir de um modelo digital. E quais que são as vantagens? Nós evitamos desperdícios de material, se a gente comparar com outros tipos de manufatura que já são difundidos no mercado, né, como a manufatura por molde e a manufatura por CNC. E também a gente tem uma facilidade de manufatura de peças de geometria complexa. Então, o projeto RapRap começou na Universidade de Bath, na Inglaterra, em 2005. E desde então ele tem o objetivo de construir impressoras 3D de baixo custo que poderiam reproduzir seus próprios componentes. Esses componentes de plástico, eles poderiam ser usados para dar suporte, né, para substituir as peças da própria impressora, ou então para construir uma nova. Isso resulta numa economia de recursos, né, e também resulta também na popularização da manufatura aditiva. O Arduino é uma plataforma open source com hardware e software de fácil aprendizado. Então, ele é feito para isso, né, para ser difundido de maneira fácil e para se popularizar mesmo. O Arduino que nós pegamos foi o Mega 2560R3, e em conjunto com ele a gente usa a placa RAMPS 1.4, que é uma placa especificamente para fazer essa interface entre o Arduino Mega e os dispositivos eletrônicos. E os dispositivos eletrônicos que nós usamos são o motor de passo, são 5 motores de 1,8 graus, que serve para movimentar todos os eixos, e também serve para a gente expelir o filamento do bico extrusor, né? O bico extrusor é onde o filamento é aquecido e o plástico é expelido para formar essa peça. Então, junto com o motor de passo, esses dois componentes conseguem expelir o filamento. A mesa aquecida, como a gente pode ver do lado, é uma MK2B e ela fica onde a peça é montada. E a placa RAMPS 1.4 é uma peça de hardware em que, conjunto com o Arduino, a gente consegue controlar a impressora. O IDE, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ele é usado para editar e compilar o código que, posteriormente, é carregado no Arduino. O firmware usado se chama Marlin e foi criado para projetos baseados no RapRap que usam o Arduino. Então, o Pronterface faz a interface homem-máquina e, através deles, temos acesso aos controladores dos motores, né? Então, aqui a gente tem acesso aos 3 eixos, o eixo X, o eixo Z e o eixo Y.
nós temos acesso ao set e ao offset da mesa aquecida, que é esse aqui, e também do bico extrusor. E aqui a gente consegue carregar um arquivo em CAD e acompanhar, né, a manufatura dessa peça. Então, os resultados obtidos, eu tive algumas dificuldades com alguns componentes que não estavam funcionando de maneira adequada, né, como o motor de passo, que a gente usa para expelir o filamento, que trabalha junto com o bico extrusor, e a mesa aquecida, que também não está funcionando. Contudo, outros componentes estão em perfeito funcionamento, como a gente vai mostrar neste vídeo. Aqui eu coloquei os 3 eixos para funcionar, para a gente poder ver. Os 3 eixos estão funcionando. Então, os próximos passos, a gente vai investigar, né, por que esses componentes não estão funcionando, e para isso a gente vai testar eles individualmente e descobrir a causa do erro. Então, eu gostaria de agradecer a Universidade Federal de Ouro Preto, o DECOM, o Departamento de Computação, e o Laboratório de Computação de Sistemas Inteligentes, o Scilab. E também os meus orientadores, a professora doutora Valéria de Carvalho Santos e o professor doutor Eduardo José da Silva Luz.